Ajuste os seus fones de ouvido e encontre uma posição confortável. Sinta a sua respiração começar a acalmar. Sinta o peso do dia ir embora. Hoje eu vou te guiar em uma jornada sonora, uma história especial criada para te ajudar a descansar. Relaxe os ombros, feche os olhos se quiser e apenas escute. Sabe aquelas histórias que começam de um jeito quase silencioso, como um segredo contado em sussurros? Esta é uma delas. Começa em uma cidadezinha aninhada entre colinas de um verde suave, com ruas tão tranquilas que era possível ouvir o farfalhar das folhas dançando nas árvores. Nesta cidade vivia Laura, uma alma jovem com uma curiosidade antiga que encontrava sua paz em longas caminhadas no fim da tarde. Ela tinha um dom raro, o de observar os pequenos detalhes que o resto do mundo, com sua pressa, deixava para trás. Havia, no entanto, uma trilha que ela sempre evitava. Era quase um acordo silencioso entre ela e a paisagem. Uma estradinha de terra batida, mais estreita e sinuosa que as outras, que subia em direção ao cume da colina mais alta. E lá no topo, como uma coroa esquecida pelo tempo, repousava uma casa antiga. As histórias sobre aquele lugar eram o folclore da cidade. Os mais velhos diziam que ninguém morava lá há décadas. As crianças sussurravam que era mal assombrada, um refúgio para sombras e ventos solitários. Outros, com um tom mais melancólico, juravam que ali tinha sido o lar de um velho e genial relojoeiro, um homem que um dia simplesmente desapareceu, deixando para trás um mundo de engrenagens e tempo congelado. Naquela tarde específica, algo estava diferente. O céu não era apenas um céu de fim de dia, era uma tela pintada com pinceladas ousadas de laranja, rosa e um violeta profundo. O vento que soprava não era frio, mas carregava um calor gentil e o cheiro de terra úmida. E por um motivo que nem a própria Laura saberia explicar, seus pés a levaram para a trilha proibida. Ela decidiu subir. Cada passo era uma nota em uma canção de outono. O som das folhas secas se partindo sob seus sapatos ecoava de forma suave, um som crocante e satisfatório. O ar ficava mais puro, mais rarefeito a cada metro que subia. Ela podia sentir seu coração batendo num ritmo calmo, acompanhando sua respiração. Ao se aproximar do topo, a silhueta da casa se desenhou contra o céu vibrante e ela percebeu. A casa não era exatamente assustadora. A palavra certa era misteriosa. Havia uma melancolia pacífica nela. As videiras subiam pelas paredes de pedra, como se estivessem abraçando a estrutura, protegendo seus segredos. As janelas, cobertas por uma fina camada de poeira, pareciam olhos sonolentos, observando o vale lá embaixo. A porta de madeira escura estava levemente entreaberta, como um convite hesitante, e pregada ao lado dela uma pequena placa de latão, esverdeada pelo tempo, com uma inscrição quase apagada, mas ainda legível sob a luz dourada. Tempo é o que fazemos dele. A frase ecoou na mente de Laura. Curiosa e agora sentindo uma estranha sensação de pertencimento, ela se aproximou, colocou a mão na madeira fria e áspera da porta e a empurrou devagar. Um rangido longo e profundo cortou o silêncio. Cric! Não foi um som de susto, mas um som de despertar, como um gigante adormecido
porta se fechou atrás dela com um clique suave, abafando os sons do mundo exterior. O silêncio aqui dentro era diferente. Era tenso, pesado, mas acolhedor. Seus olhos levaram um tempo para se acostumar com a penumbra, iluminada apenas pelos feixes de luz que entravam pelas janelas empoeiradas, fazendo as partículas de poeira dançarem no ar como pequenas fadas douradas. O que ela viu a deixou sem fôlego. Prateleiras, prateleiras, incontáveis que iam do chão ao teto, cobrindo todas as paredes da sala principal. E nessas prateleiras, centenas de relógios, de todos os tipos e tamanhos que se possa imaginar. Relógios de parede com faces de porcelana, pequenos relógios de bolso de prata e ouro, relógios de mesa com cúpulas de vidro, e até um curioso relógio de cuco, com seu pássaro de madeira esculpida, mudo, em sua pequena varanda. E todos eles, todos estavam parados, seus ponteiros congelados em horas esquecidas, suas engrenagens silenciosas, seus pêndulos imóveis. A sala inteira era um monumento ao tempo que parou. Todos exceto um. Bem no centro da sala, imponente e majestoso, havia um grande relógio de pêndulo, feito de uma madeira escura e polida que ainda brilhava na penumbra. E ele estava funcionando. Seu longo pêndulo de latão balançava de um lado para o outro em um ritmo hipnótico e constante. Era o único som ali dentro, o coração pulsante da casa. Tic-tac, tic-tac. O som era grave, ressonante, e parecia vibrar não apenas no ar, mas dentro do peito de Laura. Intrigada, ela caminhou lentamente até ele, seus passos abafados por um tapete persa desbotado, e foi então que ela viu, pendurado em um pequeno gancho ao lado do grande relógio, havia um bilhete. O papel era amarelado e suas bordas frágeis. A caligrafia era elegante, feita com tinta desbotada. Dizia: a quem encontrar este lugar, cada relógio aqui guarda uma memória, um momento que foi amado o suficiente para ser salvo. Se escolher girar os ponteiros de um deles, estará revivendo algo que se perdeu no tempo. O coração dela, que estava tão calmo, agora acelerou, batendo em um ritmo de antecipação e um pouco de medo. Mas a curiosidade, essa velha amiga, falava mais alto. Seus olhos percorreram as prateleiras. Qual escolher? Qual memória despertar? Havia tantos. Então, seu olhar pousou em uma pequena mesa de canto. Sobre ela, repousava um delicado relógio de bolso, feito de prata. Na sua tampa, havia uma fotografia antiga, em sépia, colada com um cuidado visível. A foto mostrava uma menina, talvez com uns 10 anos de idade, com um rosto surpreendentemente parecido com o de Laura. Ela tinha os mesmos olhos curiosos. Em seu colo dormia um gato cinza, e ela sorria para algo fora da foto. Um sorriso genuíno e cheio de luz. Laura não fazia ideia de quem era, mas sentiu uma conexão imediata, uma pontada de nostalgia por algo que nunca viveu. Ela pegou o pequeno relógio. Estava frio ao toque. Respirou fundo, o som de sua própria respiração se misturando ao tic-tac do pêndulo. Com o polegar, girou lentamente os ponteiros. Para trás, uma volta, 2, 3 voltas completas. No momento em que o terceiro giro se completou, uma sensação estranha percorreu seu corpo. Não foi súbito, mas gradual, como a água morna de um banho a envolvendo. O som grave do relógio de pêndulo começou a ficar mais distante, mais suave, até se transformar em um zumbido longínquo. O cheiro de poeira e madeira antiga deu lugar a um perfume fresco, doce e inebriante, de grama recém-cortada e de jasmim em flor. A penumbra da sala se dissolveu e uma luz solar quente e dourada piscou em seus olhos. Quando
Quando ela conseguiu focar a visão, não estava mais na casa. Estava em um jardim vibrante, cheio de vida, rosas cor de pêssego, lavandas de um roxo intenso e pequenas flores brancas que pareciam estrelas caídas na grama. O som agora era de risadas distantes de crianças e do zumbido preguiçoso de abelhas. E ali, sentada em uma cadeira de balanço de vime branco, sob a sombra de um salgueiro chorão, estava ela, a menina da foto. Ela parecia tão real que Laura podia ver os pequenos detalhes. Um fio de cabelo que o vento soprava em seu rosto, a forma como seus dedos acariciavam suavemente as costas do gato cinza que roncava em seu colo, um som baixo e vibrante. A menina olhou para Laura e sorriu, o mesmo sorriso da foto. Não havia surpresa em seu olhar, apenas um reconhecimento tranquilo. Laura caminhou até ela, seus pés descalços na grama macia. Ela não sabia se aquilo era um sonho, uma alucinação ou uma forma de magia que ela não compreendia, mas não importava. Ela se sentou na grama, ao lado da cadeira de balanço. "Você veio", disse a menina, com uma voz clara e suave como o som de sinos. "Às vezes eu me pergunto se alguém viria. Eu não sei como cheguei aqui", sussurrou Laura. "Você apenas tirou os ponteiros", respondeu a menina, como se fosse a coisa mais simples do mundo. "Você sentiu saudades de um tempo que não era seu, e o tempo ouviu." Ela olhou para o céu, onde nuvens brancas e fofas flutuavam lentamente. As pessoas correm tanto, elas acham que o tempo é um inimigo, algo a ser vencido. Mas não é. Ele é um jardim. Se você não parar para cuidar dele, para sentir o cheiro das flores, tudo o que você verá são os espinhos. Elas ficaram em silêncio por um tempo, que poderia ter sido minutos ou horas. A menina, que se chamava Elisa, falou sobre coisas simples, sobre como o gato, Nuvem, gostava de caçar borboletas, sobre o gosto do chá gelado com hortelã que sua avó fazia, sobre como o segredo não era ter mais tempo, mas encontrar a magia no tempo que se tem. E então, bem ao longe, Laura ouviu de novo, quase imperceptível a princípio, tic-tac. O som foi ficando gradualmente mais alto, mais presente. O jardim começou a perder a sua nitidez. As cores vibrantes começaram a se misturar, como uma pintura em aquarela tocada pela água. Elisa sorriu para ela uma última vez. "Não se esqueça de respirar", disse ela, sua voz se tornando um eco. O calor do sol em sua pele desapareceu. O cheiro de flores se foi. Aos poucos, a imagem da sala dos relógios se solidificou ao seu redor. Laura estava de volta, de pé no centro da sala, com um pequeno relógio de bolso ainda na mão. O pêndulo do grande relógio continuava sua dança, incansável. Tic-tac, tic-tac. Mas algo estava fundamentalmente diferente. O peso em seu peito, uma ansiedade sutil que ela carregava todos os dias, sem nem perceber, como uma segunda pele, havia desaparecido. O ar da sala, antes pesado, agora parecia leve, límpido. A correria dos dias, as preocupações com o futuro, a nostalgia do passado, tudo isso havia se acalmado, dando espaço a uma calma profunda e serena que ela não sentia há muito tempo. Seu olhar viajou novamente pela sala, mas agora com uma nova percepção. Os relógios parados não pareciam mais tristes ou abandonados. Pareciam pacíficos, cada um guardando seu momento perfeito, em descanso. Ela olhou para o relógio de bolso em sua mão. Ele estava silencioso. A memória havia sido revivida e agora dormia de novo. Com um carinho imenso, ela o colocou de volta sobre a mesa de canto, exatamente onde o encontrou. Ao se virar para sair, seus olhos encontraram a placa de latão na parede.
As palavras agora pareciam brilhar com um novo significado. Tempo é o que fazemos dele. Um sorriso genuíno brotou em seus lábios. Ela empurrou a porta e o mesmo rangido longo soou, mas desta vez pareceu uma canção de despedida. A luz do crepúsculo, agora em tons de anil e roxo, a abraçou. Ela começou a descer a colina, mas seus passos eram outros. Eram leves, atentos. Ela não estava mais com pressa de chegar em casa. Pela primeira vez em anos, ela percebeu de verdade o som do vento, assobiando entre as folhas das árvores. Ela parou para sentir o cheiro forte e limpo de terra molhada. Ouviu ao longe o canto melancólico de um pássaro noturno. O mundo não havia mudado, mas Laura sim. Desde aquele dia, sempre que a vida parecia rápida demais, sempre que a ansiedade batia à sua porta, sempre que se sentia perdida no barulho do mundo, ela voltava, subia a trilha, agora familiar e amiga, até a casa no topo da colina. Ela nem sempre girava os ponteiros de um relógio. Às vezes, apenas se sentava no chão empoeirado, fechava os olhos e ouvia o único som que importava. Tic-tac, tic-tac. Porque ela aprendeu que não precisava de respostas mágicas ou de viagens ao passado. Às vezes, tudo o que a gente precisa é apenas de um lugar silencioso para lembrar de respirar, desacelerar e se reconectar com a beleza do agora. E assim, a nossa jornada sonora chega ao fim. Espero que sua mente esteja mais leve e que você tenha encontrado um momento de paz. Sua companhia foi muito importante nesta jornada. Se este momento te trouxe calma, considere se inscrever para não perder as nossas próximas histórias e deixar o seu like como um gesto de carinho. Ativar o sininho garante que o nosso próximo encontro sonoro esteja marcado. Seu comentário é sempre um presente. Me conte aqui embaixo o que você sentiu durante a nossa história.